Como parte das comemorações da Semana de Arte Moderna, a convite do Museu Casa de Portinari, estamos aqui para fazer algumas considerações sobre a rebeldia que transformou a arte brasileira. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, foi um evento artístico, primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira. Aconteceu no Teatro Municipal há exatos 100 anos, em fevereiro de 1922. Foi fruto de um momento. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, havia terminado e as publicações europeias voltavam a circular em maior número e com maior frequência. Os filhos da elite cafeeira, com grande poder aquisitivo, recomeçaram a visitar a Europa. Nesse momento, São Paulo era uma cidade muito provinciana, mas já se sentia traços de desigualdade social. O progresso se manifestava no crescimento industrial, nas ferrovias, nos primeiros arranha-céus. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros movimentos de contestação, operários anarquistas, primeiras greves. Havia também confronto de culturas, pela grande quantidade de imigrantes de todas as partes do mundo. As oligarquias cafeeiras, por seu domínio econômico, conseguiam eleger todos seus candidatos sempre, o que trazia grande descontentamento. Grupos da alta sociedade paulista voltaram a visitar os museus e exposições na Europa. Iam principalmente a Paris, meca da cultura, das artes, da elegância. Lá se interessavam pelas vanguardas estrangeiras, movimentos como cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Assim, no ano que também se comemorava o centenário da independência do Brasil, alguns artistas começaram a repensar a identidade nacional, buscando algo com tom mais brasileiro. Boa parte desses artistas já tinha tido formação europeia e se inspiravam então nessas vanguardas para fazer uma fusão com as influências, com os elementos artísticos brasileiros. Surgiu a semana então liderada pelo chamado Grupo dos Cinco, com Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral. Tarsila não expôs nessa exposição de 22. A proposta da semana era uma rebeldia, daí o título dessa explanação. Os artistas e literatos propunham afronta, escândalo e rompimento com os padrões vigentes. O pintor de Cavalcanti fez o seguinte comentário, abro aspas, seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Essa rebeldia apresentava uma nova estética para todos os campos da arte. Houve apresentações de dança, música, recital de poemas, exposição de obras de arte, palestras, onde se buscou nova imagem para o país, acompanhando sua modernização. Houve exposição de 100 obras literárias no saguão do teatro e 3 sessões noturnas litero-musicais. Durante a semana, aumentou a agitação por causa das propostas contestadoras e irreverentes, que foram mal recebidas por críticos e público. No terceiro dia, o teatro já estava bem mais vazio. Mas apesar dessa péssima recepção, as obras tiveram grande impacto. Para a crítica que condenou tudo, os artistas foram considerados loucos ou doentes mentais. O público sentiu desconforto e insatisfação, talvez até por despreparo, e simplesmente ignoraram o movimento. Além de se querer criar uma identidade nacional, inspirada nas vanguardas europeias, havia o desejo também de novos processos artísticos, rompendo com a estética da arte acadêmica. Na literatura, o interesse era romper com o parnasianismo, que se caracterizava pelos poemas ditos perfeitos, pelos sonetos com rimas raras. Havia o interesse também de popularizar a arte, de se aproximar mais do público, utilizando linguagem mais coloquial, talvez até mais vulgar, mais próxima do povo, com temáticas nacionalistas e cotidianas. Entre os pintores destacamos Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, de Cavalcanti, entre outros. Na escultura destacamos Vitor Brecheret. Na literatura, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia
Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Na música, composições de Villa-Lobos e Debussy e uma das intérpretes, Guiomar Novaes. A Semana de 22 tornou-se um marco cultural para a arte brasileira. Suas ideias tornaram-se regras por influência das revistas como a Claxon, pelos movimentos como o Pau Brasil e manifestos pós-Semana de 22, que visavam divulgar um novo modelo artístico. A Semana de 22 cumpriu então seu papel de divulgação da arte moderna. Preparou o terreno para a consolidação de uma revolução artística e literária, que criou corpo, cresceu para experimentações estéticas novas e liberdade de expressão, distanciando-se daquele formalismo. Vale lembrar que São Paulo teve um papel de destaque, em confronto com o Rio de Janeiro, que era a capital no momento. Um movimento desse porte recebeu várias críticas negativas, como a de Monteiro Lobato, a respeito de uma exposição de Anita Malfatti que se antecipou ao movimento modernista em 1917. No artigo Paranoia ou Mistificação, ele reconhece, Monteiro Lobato, o talento vigoroso da artista, mas escreve que ela, entre aspas, pôs o talento a serviço de uma espécie de caricatura. O professor de literatura Rodrigo Gurgel, nosso contemporâneo, é de opinião que a semana foi um comportamento elitista e demagógico, já que frequentavam Paris e diziam querer aproximar as artes do povo. Criticou o fato de que um pequeno grupo de artistas se propôs a decidir os rumos da arte nacional. Acrescentou ainda que a Semana de 22 teve caráter burguês, paulista, que tomou todo o cenário artístico nacional. De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, abro aspas, a Semana desempenha na história de arte brasileira muito mais uma etapa destrutiva de rejeição ao conservadorismo vigente na produção literária, musical e visual, do que um acontecimento construtivo de propostas e criação de novas linguagens. Mais à frente continua. No conjunto de qualidade irregular de obras expostas, não se identifica uma unidade de expressão ou algo com uma estética radical do modernismo. No entanto, há de se reconhecer que, a despeito de todos os seus antagonismos, esse evento configura-se como um fato cultural fundamental para a compreensão do desenvolvimento da arte moderna no Brasil, sobretudo pelos debates públicos mobilizados, cercados de reações negativas ou de apoio, e pela riqueza de seus desdobramentos na obra de alguns de seus realizadores. Fecho aspas. Para terminar, leio alguns versos esparsos do poema Poética, de Manuel Bandeira, que bem representa o espírito modernista na literatura. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Celebremos então o centenário da Semana de Arte Moderna.